Senhoras e senhores, queridos amigos e amigas, sou Félix de Assis, jornalista político latino-americano. Primeiramente, eu gostaria de expressar o meu contentamento com esse encontro e agradeço o convite para esse evento. Sei que muitos jornalistas de diferentes áreas e artistas que admiro passaram por aqui. Tentarei fazer jus ao convite e trazer uma fala reflexiva, mas também afetiva. Eu considero a minha experiência como uma trajetória de vida, sem distinção entre o que é profissional ou o que é pessoal, e penso o passado na sua relação com o futuro. Ou seja, as coisas estão entrelaçadas, e o passado, diferente do que muitas pessoas pensam, para mim, ele é vivo. O passado continua movendo-se nas nossas memórias e nas situações do presente. O que eu estou querendo dizer é que essa nossa conversa ela irá para frente e para trás o tempo todo. Passado e presente se atualizando. E acredito que no final nós teremos uma sensação diferente sobre o tempo e sobre os acontecimentos e sobre como as esferas micro e macro estão entrelaçadas, assim como o passado e o presente. Estamos em 2004 e como vocês sabem, passaram-se 40 anos desde que a ditadura foi imposta ao país em 1964 e, surpreendentemente, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente do Brasil. 40 anos depois da ditadura e a violência cresce. A tecnologia avança com a criação de redes de relacionamento na internet, mas países continuam sendo invadidos. As negociatas políticas acontecem à base de favores e o mundo vê a natureza se revoltando com poderosos furacões. Podemos ver que as coisas estão em movimento. Não imagino como estaremos daqui a 20 anos ou daqui a 50 anos. E como jornalista, eu acredito que a história se faz com o relato do que fazemos e do que passamos à frente. Nem sempre eu ministro aulas, mas quando eu sou chamado para falar com estudantes, como neste evento, eu gosto de falar sobre a política e sobre um determinado período da história do Brasil. Geralmente, eu falo sobre episódios que vivenciei durante a ditadura militar no país e que mudaram a minha vida profundamente, porque eu tenho memórias muito claras sobre aquele período. O período de 1964 a 1985, em especial as décadas de 60 e 70, quando pessoas que pensavam diferente do regime instalado eram perseguidas, torturadas e mortas pelo Estado. E isso não pode ser esquecido. A história e a sua reflexão crítica devem ser públicas. Minhas memórias estão ligadas à materialidade dos prédios, estrategicamente localizados perto de quartéis e delegacias. Minhas memórias estão ligadas às salas, aos espaços por onde andei e por algumas ruas, árvores, cascalhos, episódios. Os lugares e os objetos, eles contam suas histórias. E quanto mais decapamos as camadas e juntamos peças de um quebra-cabeça, mais podemos nos aproximar da verdade. O sangue, ele contém ferro e ele deixa rastros por onde passa, mesmo que não sejam vistos a olhos nus. Eu estive em muitos momentos dessa horrível parte da história do Brasil. Eu estava no meio da multidão dos 100 mil, um ano antes de entrar na faculdade de jornalismo em 1968, assim como estava nos quartos clandestinos com amigos, escrevendo e imprimindo panfletos nos anos seguintes. Então acredito na importância de afastarmos as mãos que tentam fechar as nossas bocas e impedir que a nossa voz grite contra tudo que está errado, como foi a Operação Bandeirante, como foi o AI-5, como foi o DOI-CODE, mas eu sei que às vezes isso é muito difícil. Desculpe. Eu
Eu acabo me emocionando sempre que toco nesse assunto. É como tocar na pele esfolada de um machucado. A minha respiração, ela fica bagunçada. Naquela época era difícil respirar. O ar não ventilava. E para mim era um alívio olhar os pardais, porque eles tinham suas finas asas e podiam voar livres e planar no ar, enquanto muitos estavam presos. Eu não entendo porque paira sobre o nosso tempo uma incompreensível negação de que aquele horror tenha realmente acontecido daquele jeito. É frustrante. Os anos 60 e 70 foram anos de desaparecimentos e mortes, censuras e vigilâncias reais. Aconteceram. A ideologia que impuseram às pessoas foi real e durante um tempo essa ideologia teve sucesso ao ponto de garantir que pessoas fossem machucadas e que a população alienada se preocupasse apenas com a economia do país. E sinto que o perigo está sempre está e estará sobre nossas cabeças, como uma enorme quantidade de pessoas alienadas. E talvez vocês não saibam, mas o prédio onde a maior quantidade de torturas e atos de extrema crueldade aconteceram, ainda existe, em São Paulo, a maior cidade deste país. Dessa forma, vocês certamente concordam comigo que é preciso conhecer o passado para fazer um presente melhor. Bom, mas também gosto de trazer o amor para a pauta desses encontros, porque acredito no espírito evolutivo do ser humano e que há uma espécie de maternidade quando o amor e a justiça se enlaçam. Quando nos deparamos com as posturas éticas ou quando olhamos o rosto de uma outra pessoa e reconhecemos a vida que existe naquele rosto. E eu me dou a permissão de chorar. Ainda chorar por causa daquele tempo. E eu sempre vou chorar. Eu lembro de uma ocasião em 1974, quando uma mulher me procurou para ajudar na busca de seu filho. Era uma mãe desesperada que via em mim, um jovem estudante de jornalismo, uma resposta que eu não tinha. O sofrimento e o rosto vulnerável daquela mãe ainda hoje me comovem. O senhor é jornalista, não é? Ela me perguntou como forma de introduzir o assunto da conversa. Eu respondi que ainda era um estudante e que ela poderia me chamar de você ou de Félix. Então ela me pediu para ajudar a encontrar o seu filho desaparecido. Não tinha mais a quem recorrer. Eu não sei mais a quem recorrer. Os jornalistas sabem de coisas antes de todo mundo, então pensei se... A sua voz embargava. Depois contou que tinha ido às delegacias para pedir ajuda aos policiais, mas tinha sido despachada aos empurrões. E os homens ainda desdenhavam seu sofrimento, mostrando os revólveres na cintura. Com as mãos e a voz trêmula, ela falou sobre o seu filho, Teobaldo, um rapaz muito inteligente de 22 anos. Eles ignoraram a minha dor e a minha preocupação como se não fosse nada. Ela continuou. As pessoas me dizem que não adianta eu insistir nessa busca, mas eu não posso parar de acreditar na justiça. E é justo que uma mãe saiba o que fizeram com seu filho, você não acha? Ela me perguntava desesperada. Eu sempre cuidei muito bem dele e sempre soube tudo o que acontecia com ele, e agora? Isso. Eu sinto tanto medo do que possa ter acontecido. Então ela, descontrolada e aos prantos, segurou as minhas mãos, olhou nos meus olhos com firmeza e me disse: eu preciso saber se ele está vivo. Você pode falar com alguém dos jornais, algum professor? Ela jurou que não contou para ninguém que tinha vindo falar comigo. Eu vim porque uns amigos do meu filho falaram de você e do jornal. Desculpe, eu não consigo parar de chorar. São os meus olhos.
No fundo dos meus olhos eu não paro de ver o rosto do meu filho Teobaldo rindo e falando comigo, mas no fundo do meu coração eu tenho medo que ele esteja morto. E se isso for verdade, eu preciso saber. O que ela queria era impossível. Acredito que aconteceram apenas 2 casos em que a família conseguiu o corpo. O filho Teobaldo nunca foi encontrado. Os principais motivos de morte naquela época eram atropelamentos. Espero que eu mantenha vivo o meu espanto. O espanto de um homem comum que acredita nas ações populares e na necessidade de uma política atuante. Espero que eu não me acostume com a violência desses dias, que eu não me acostume com o desprezo à classe das pessoas pobres. Tudo evolui, disse Karl Marx em 1848. E essa máxima serve também ao mal, pois a repressão sempre encontra novas formas de agir. Eles estudam novas estratégias e nós precisamos evoluir e aprender a enfrentar a evolução do mal sem negar as nossas ideias. Um dia a verdade terá que vir à tona e esses canalhas torturadores do inferno terão que pagar pelo que fizeram. A lei da anistia, que impede que militares sejam processados por seus crimes, será revista. Temos que conseguir isso. E aí esses golpistas com cara contrariada terão que enfrentar a justiça e as sentenças do tribunal e suas consequências desagradáveis para eles. Isso não será o fim, isso será o começo. Eles terão que quebrar o silêncio. E as palavras, quando revisadas, não poderão continuar servindo de esconderijo para eles, pois elas não continuarão sendo mal interpretadas. Eles não podem continuar vencendo o tempo todo e continuarem rindo com o sucesso dos seus embustes. Se meu destino for ser um fora da lei durante toda a vida, porque a lei os protege, eu serei. Mas não posso viver como se estivesse tudo bem. A população de pessoas que odeia o que não entende cresce. E isso precisa parar. Como jornalista, eu acredito que a informação tem que ser clara e completa, com os fatos expostos, com nomes e datas. Antes foi preciso disfarçar as mensagens, para que não fossem censuradas e vetadas. Mas atualmente eles também usam um procedimento parecido, com efeitos na linguagem e termos dúbios, e eu ando muito sem paciência com abstrações ou com essas partes milimetricamente selecionadas para criar uma imagem de político sério, uma imagem de agente da polícia, uma imagem arrogante de venda. Essas manipulações me enervam. Eu quero a informação clara e direta, porque quando eles são expostos, eles se fantasiam de cordeiros e tremem com a possibilidade de um interrogatório. A mim eles não enganam. Meu sangue ferve de revolta e eu preciso me acalmar ou ao contrário, eu vou infartar. Todos esses anos insistindo nessa ideia, apesar do cansaço, apesar de todas as fronteiras, é porque acredito que é possível viver um Estado democrático com pleno exercício dos direitos humanos. Entendo isso como uma prática ativista e espiritual. Eu sou jornalista e sei que o dinheiro pode comprar muitas coisas. Porque vi pessoas serem compradas e venderem suas opiniões e seus lados da história e fazerem alianças rentáveis por muito pouco. Grandes empresas fizeram isso. Grandes jornais e TVs fizeram isso. O IML fez isso. Eles não estavam contra a ditadura. Não eram contrários ao que viam acontecer nas ruas com jovens estudantes, como eu era na época, um jovem estudante de jornalismo. Eles eram cúmplices. Eu fui preso por mais de 2 meses e fichado no final dos anos 60, mais de uma vez. Inacreditavelmente, crianças menores de 10 anos foram fichadas.
Eu recebi ameaças verbais bem convincentes e sarcásticas de coronéis. Fui vendado e recebi alguns socos de militares à paisana que não tinham o cabelo raspado e nem usavam fardas, mas executavam ordens. Eu vi durante a minha vida atentados e pessoas injustamente encarceradas, torturadas, desaparecidas e mortas, enquanto eu mesmo corria muitos riscos de vida porque queria mudar o mundo. Eu nunca esquecerei disso. Foi assim com Vladimir Herzog, com Djalma Carvalho, com Orlando Silva, e eles estão mortos. Eu senti doer a minha cabeça com aquelas marchinhas de ordem que tinham mesmo a função de embaralhar o pensamento de quem tentava pensar. Ainda sinto aquele mal-estar. Eu vi famílias procurando seus mortos, mães, esposas, filhos, sem nunca encontrar um corpo que pudesse enterrar dignamente e ter a certeza da morte. E eles acham que isso não tem importância. As pessoas têm direitos e eles precisam ser legalmente respeitados. Precisamos formar uma comissão da verdade em que todos os fatos serão tratados abertamente. Aí sim teremos uma história. O sopro da vida é uma longa respiração, eu sei. E o ar que nos rodeia está para todas as pessoas. Ninguém tem o direito de roubar o seu tempo de vida. Todos os instantes são valiosos, é sobre isso. Em 1984, a comoção do movimento das diretas já não impediu que a espionagem continuasse crescendo. Eles nunca pararam. E infelizmente eu acredito que eles têm um plano para voltar ao poder. Eles estão esperando uma oportunidade para tentar novamente. E é por isso que devemos manter vivo o nosso estado de alerta. Manter nossas ações unidas aos nossos pensamentos. Eu não estou morto. Quero continuar acometido pela vontade de lutar pela vida e criar discussões produtivas. Por isso eu escolhi o jornalismo. Se essas palavras encontrarem uma escuta, eu ficarei feliz. Nós precisamos seguir, mas não como se tateássemos na escuridão. O ar não é uma formalidade, assim como a vivência democrática também não é. Mas as coisas têm pesos diferentes e é preciso entender isso. O retrocesso está em muitos países ao redor do mundo que passam a viver modelos autocráticos de populismo conservador, e o resultado é uma extrema desigualdade de classes que podemos ver a olhos nus. Passamos do ano 2000, o mundo não acabou. Nesses 500 e poucos anos podemos listar uma quantidade enorme de formas de dominação, confrontos armados e prisões ilegais no Brasil e em outros países do Novo Mundo. E continuamos cobrindo o rosto porque não conseguimos olhar. A história que entendemos como América Latina é uma história de repressão e dor. Uma história de sangue, e isso é o oposto do ar e do amor. Coisas essenciais para a vida humana. Acredito que há uma geometria que liga essas duas palavras, ar e amor. Quem sabe devido às combustões e cavidades por onde sopram essas duas palavras, quem sabe devido às alternadas contrações e expansões dessas duas palavras. Para encerrar, eu gostaria de falar sobre um animal mítico. O alce, com seu hálito forte, com sua respiração ruidosa e seu senso de preservação. Em várias culturas, esse animal é relacionado à coragem e à determinação de vencer obstáculos. Eu acredito que ele se relaciona com o tempo e que sua força está na sua capacidade de resiliência, sua capacidade de regenerar os chifres perdidos. Me inspira a pensar que podemos superar as adversidades e transformar realidades, que podemos nos recuperar.
acredito que devemos abraçar nossa vontade de mudança como grandes alces. Obrigado. Antes de tudo, muito obrigado.